Olá, bom dia! É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no SBT. Eu sou Paula Caminha e iniciamos agora mais um Saúde em Dia, nosso encontro semanal aqui às 11h30 da manhã, todos os sábados. O programa de hoje, gente, está imperdível, viu? Recheado de informações, de novidades aí no ramo da saúde. E eu convido vocês a estarem ligados comigo a partir de agora, aqui em mais um Saúde em Dia com Paula Caminha. E recebendo nesta manhã nos nossos estúdios aqui do SBT, Taina Fava. Ela que além de filha, esposa e mãe, é advogada e terapeuta sistêmica, atua na área de direito sistêmico e também como facilitadora em constelação familiar. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui conosco. Ai, bom dia, o prazer é todo meu. Igualmente. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Bem, Taina, qual a importância de se reconectar com a nossa essência? Então, Paula, eu costumo falar, eu brinco assim, fazendo uma analogia com essa questão da nossa essência, que é assim, a visão sistêmica, né, ela traz o aprendizado que nós somos metade o nosso pai, né, o lado direito nós somos o nosso pai, e o lado esquerdo nós somos a nossa mãe. Então, quando você não toma um desses lados, né, quando você não está em harmonia ou com o seu pai ou com a sua mãe, você não está inteiro, né? Você não tem a sua completude. Então a analogia que eu brinco é assim, como se fosse o seu pai é a sua asa do lado direito e a sua mãe é a sua asa do lado esquerdo. Então como que um filho vai poder bater asas e voar, né, para sua vida, para sua prosperidade, para o seu sucesso, se ele não tem as duas asas firmes, inteiras? Então nós precisamos nos reconectar com a nossa essência, porque justamente uma árvore, para que ela cresça, para que ela cresça forte, para que ela dê frutos, ela precisa estar enraizada, né? Ela precisa ter uma raiz forte, e a nossa raiz é justamente a nossa ancestralidade. Então, é a nossa ancestralidade que vem, né, na nossa árvore genealógica lá de trás, e até chegar aqui nos nossos pais que estão aqui atrás da gente. Então, quando a gente realmente consegue tomar os nossos pais dentro do nosso coração, a gente consegue tomar a vida. Então, assim, eu falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo, né? Vou ficar 3 horas aqui falando. Mas é justamente a importância que é a gente se reconectar com a nossa essência. Porque, veja só, agora eu vou te perguntar, qual foi o nosso primeiro sucesso na vida? Nosso nascimento. Nosso nascimento, tá vendo? Por quê? Né? O nosso primeiro sucesso é o nascimento. O nascer é um sucesso tanto para a mãe que pariu essa criança, quanto para o filho que conseguiu nascer, né, com vida. Porque todo mundo sabe que um parto é de enorme risco, né? Tanto de morte para a mãe quanto para o filho. Então, o primeiro sucesso é justamente o nascimento. Então pensa comigo, o primeiro contato que você teve na vida foi com quem? Com a sua mãe, dentro do útero dela. Então, se você, que foi o seu primeiro contato, quem te gerou, quem te nutriu, e aí você nasce, não importa o que aconteça, se essa mãe te doou, se essa mãe te largou na porta do hospital, se essa mãe te bateu, se ela foi uma mãe que te deixou sendo criada pela vizinha ou ela te deu para a avó criar, não importa, ela é a sua mãe e ela te deu a vida. Então, chega de mimimi, porque minha mãe fez isso comigo, porque meu pai me abandonou. Eu estou dando exemplo da mãe, mas nós precisamos da mãe e do pai, estarmos em consonância com os nossos pais, porque não importa se você teve um pai que não te ajudou financeiramente, ou se você teve um pai que simplesmente ele cumpriu só lá com o ato, né, de te fazer e depois ele sumiu no mundo, não importa, ele é o seu pai. Então, você tem um pai e você tem uma mãe. Não importa em que condições você foi criado, você tem que ter gratidão pela vida que eles te deram. Taina, qual a importância, até que ponto pode afetar as diversas áreas da nossa vida não ocupar esse espaço de filho? Então, porque a gente, assim, as ordens do amor, né, que são as leis sistêmicas, elas são 3, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio.
Sim. Quando a gente fere uma dessas 3 ordens, a gente já não está no lugar certo na nossa vida. Ou a gente deixou alguém de fora do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, quando eu, né, na minha relação ali de filho, de pai e filho, de mãe e filha, eu saio do meu lugar de filha e quero ocupar o lugar de mãe da minha mãe. Então, por quê? Porque eu acho que minha mãe não vai dar conta. Ai, nossa, minha mãe não pensa. Nossa, como que minha mãe faz isso? Então, você tá ali, né, saindo da ordem certa que você era para estar. Né? Eu queria estar com meus bonequinhos aqui, né? Mas você sai do seu lugar de filho, que era para sua mãe estar aqui, você tá aqui, você inverte os papéis. Quando você faz isso, automaticamente você perde a sua força, porque nós só detemos do nosso poder pessoal, que é a nossa força, quando a gente está no nosso devido lugar dentro do sistema familiar. Como se faltasse uma coluna. A construção de uma casa faltasse uma coluna. E você não está no seu lugar, porque assim, quando Deus ele programou tudo, ele deu para cada um um destino. E a gente só pode vivenciar o nosso destino quando a gente está no nosso devido lugar. E quais são as áreas mais afetadas na nossa vida caso isso não seja resgatado? Então, a gente, assim, tem várias áreas, né? Mas eu sim. acho principal, assim, a gente trazer aqui quando uma filha, mulher, ela, por exemplo, não toma esse pai, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais, né, desse tomar. Sim, Mas quando essa filha mulher não toma esse pai, né, ela não entra em harmonia com esse pai dela, ela pode buscar isso nas suas relações amorosas. Então ela vai buscar esse pai que ela não teve no seu parceiro. E é um relacionamento que não vai vingar, não vai dar certo. Ela vai mudar de homem, né? Ela vai mudar de casamento, de parceiro, de namorado. E não vai dar certo, porque ela está procurando algo que a pessoa não pode oferecer. Enquanto não entender que precisa resolver essa deficiência, ela vai continuar insistindo e tendo problemas, né? Por isso é o tema da nossa matéria, é regressar ao essencial. E o essencial, como Bert Hellinger diz, o essencial é simples. Ele é simples, mas ele é muito difícil. Que é justamente a gente se olhar no espelho e a gente conseguir ver metade do nosso pai e metade da nossa mãe, independente das circunstâncias. Gente, parece algo tão bobo, tão assim, a gente passa tão despercebido e é tão importante. Eu faço a conexão, já fiz constelação. Pra mim foi assim um divisor de águas mesmo. Eu tinha questões interiores mal resolvidas com meus pais, mais necessariamente com meu pai. E eu faço esse exercício diariamente, para que eu trabalhe em mim essa consciência íntima de que meu pai, independente das coisas que eu tenho ou não resolvidas com ele, eu tenho que colocá-lo na condição de pai. E como as coisas começam a fluir diferente, gente, como que muda demais o nosso olhar em relação às coisas. E até a questão dos pais adotivos, né, que a gente estava conversando aqui antes, que muitas vezes a criança ela é adotada e aí a gente chega com uma matéria, assim, com um tema falando, tomar os pais. Primeiro, essa criança pode não saber que ela é adotada e aí os pais adotivos, eles fazem isso por amor, porque eles adotaram a criança e fazem tudo por esse filho. E às vezes eles não querem contar para essa criança que ela é adotada. Só que, gente, é de suma importância que a criança saiba, porque assim, os pais adotivos, eles são importantes, eles vão dar condições para que essa criança vire, né, um adulto e tudo mais. Só que a criança ela não precisa conhecer o pai e a mãe biológico, mas ela precisa saber que existiu ali alguém que chegou antes. Então, mesmo que não tenha conhecido os pais, você pode fazer esse exercício de recuperar, né, de resgatar isso de regressar, sem ter conhecido. Por quê? Porque a constelação, né, os exercícios sistêmicos, eles nos favorecem justamente a isso. Quando eu digo assim, que eu falei da gente falar um pouquinho sobre tomar os pais. Quando a gente fala tomar os pais, quando esse verbo tomar aqui na visão sistêmica, é justamente quando você olha para o seu pai ou para sua mãe, e não significa que é olhar aqui ao vivo para a mãe e para o pai. Não, mas quando você, mesmo fechado os seus olhos, você se conecta com quem te deu a vida, mesmo que você não conheça o rosto dessa pessoa, mesmo que você nunca tenha conversado, escutado a voz,
Eu falo, gente, eu fico toda arrepiada o tempo inteiro, porque é muito forte, que todos precisam entender que precisam tomar os pais. Então você consegue fazer esse exercício de alma para alma, de coração para coração. Então uma constelação familiar, ela não funciona se você chegar lá, ai, vou fazer esse negócio aí, vamos ver como que é. Não. Tem que acreditar, tem que colocar energia. Tem que acreditar e você realmente estar pronto para esse trabalho, porque não é brincadeira. As constelações, elas são curativas. Lógico que não existe milagre, né? Vai falar, eu tenho uma doença, eu vou só na constelação, vou sarar. Não, né? Pode ser que sim, mas assim, a gente não deixa de tomar os remédios, de ir no médico, de fazer uma terapia com uma psicóloga, um psicólogo, enfim. Mas as constelações, elas nos possibilitam enxergar algo que estava oculto, algo que na nossa consciência restrita a gente não dá conta de ver. E muitas vezes nós estamos fora do nosso lugar, alguém do nosso sistema nós excluímos sem perceber, ou alguma pessoa do nosso passado, algum ancestral excluiu alguém e nós podemos estar representando esse alguém excluído. E assim por diante, vai de geração para geração. Então, por isso a importância. E o tomar, que eu estava dizendo, é justamente você olhar para esse pai, olhar para essa mãe com o seu olhar do coração, o olhar da alma e falar, papai, mamãe, obrigada pela vida que vocês me deram, independente de como foi. Então é você olhar e falar, eu agradeço essa vida e vou fazer de bom com essa vida o que eu puder. Então assim, porque meu pai não fez isso, por isso que eu virei tal coisa, porque minha mãe fez isso comigo. Para de julgar seu pai, de ficar querendo tudo e questionando. Não, a vida é sua, você já ganhou o maior presente, que foi a sua vida. Então a vida é sua, você pode fazer com ela o que você quiser, mas tem que tomar os pais. Gente, é um assunto muito complexo, amplo. Eu passaria amanhã aqui com você, eu também. E é algo que me interessa muito. A gente que conhece, que já fez e sabe da importância, a gente olha tem um olhar especial, né? Ainda, deixa o endereço das suas redes sociais para quem está nos assistindo agora, para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? E acompanhar você aí. Tem muito conteúdo bacana, importantíssimo nas redes sociais da Taina. Obrigada. Então, o meu escritório fica ali no edifício Elbor Dual Business, ali na frente da Assembleia, mais ou menos. O meu Instagram é Taina Fava. E é isso, estou aqui para somar com vocês no que eu puder, né, ajudar. Eu falo que eu sou uma eterna buscadora, uma eterna estudante, porque eu amo o tema e quando você ama... É interessante você formar em Direito e partir para essa área, né? Legal, eu falo que é propósito mesmo, é viver o propósito mesmo. Viver o propósito, porque eu falo assim, não adianta a gente viver, ganhar dinheiro, se isso não faz sentido. Eu acho que a vida é até redundante, mas a vida só faz sentido quando o que a gente faz tem sentido. Eu tenho certeza que você está no caminho, viu? Pelo brilho no olhar, falar daquilo que você faz, do trabalho que você desenvolve. Obrigada por ter aceito o meu convite, espero você mais vezes aqui. Pode me chamar que eu venho. E a nossa próxima convidada desta manhã, a doutora Renata Alice Libardi, ela que é médica, ginecologista e obstetra, pós-graduada em psiquiatria, perícia médica e rejuvenescimento e estética íntima. Bom dia, doutora, bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bem, hoje nós vamos falar, gente, sobre os cuidados com a mulher, né, após os 40 anos de idade, né, doutora? Doutora, que exames uma mulher deve fazer a partir dos 40 anos? Bom, primeiro, a mamografia. Inclusive, é muito importante esses eventos no mês de outubro, porque eles chamam atenção para algo que está todo dia na nossa vida, mas não sobra tempo às vezes. Nossa vida, a mulher está cada vez mais corrida. Então, esse mês é um mês de conscientização. Então, a gente sempre fala que da mama a gente puxa o resto. Então, os consultórios ginecologistas lotam em outubro e no mês da mulher é interessante, que acho que parece que a mulher tem uma maior consciência de si mesma. Então, o principal exame é a mamografia, que deve ser feito anualmente após os 40 anos. Sim. E o Papa Nicolau, ao contrário do que a gente pensa, que antigamente fazia de 6 em 6 meses, depois passou para anual, é bianual agora. Não precisa ser todo ano. Mas você acaba indo falando sobre a mama e acaba falando também sobre as outras partes do nosso corpo.
Hoje em dia a gente aborda muito a questão da tireoide, que por conta dos petrolatos, de várias alimentações, da poluição, de tudo que acontece, nós temos tido mais problemas de tireoide. Então, a avaliação hormonal da tireoide se tornou muito importante e a gente sempre faz uma avaliação clínica da mulher como um todo, né? Então, o ginecologista, ele é o clínico da mulher. Então, a gente olha a parte de colesterol, de glicose, já fala sobre alimentação. E um exame muito importante também para quem tem história familiar de câncer de intestino é a colonoscopia, que nós mulheres não valorizamos tanto esse exame, sim, mas é importante que a gente faça pelo menos uma colonoscopia entre os 40 e 50 anos e depois a cada 3 anos, depois dos 50 anos. Com isso, se tudo der certo, a gente chega aos 95 joinha. Tranquilo, maravilha. Doutora, qual a importância do autoexame? Agora a gente está no Outubro Rosa, né? Mês de conscientização aí para as mulheres. Qual a importância do autoexame, doutora? É o diagnóstico precoce. A gente sabe que se houver um diagnóstico precoce, a taxa de cura do câncer de mama é acima de 90%. É incrível como a gente ainda recebe mulheres com tumores na mama de até 4, 5 centímetros, já com ulceração. Totalmente palpável, né? Totalmente. Então, uma mulher que chegou a um nódulo, que está com 3, 4 centímetros, ela nunca se tocou. Então, ainda parece óbvio para quem tem mais acesso à informação, mas esse tipo de campanha é muito importante para conscientizar a pessoa de simplesmente se tocar. E detalhe, 1% dos cânceres de mama são em homens. E no homem a letalidade é muito maior, né? Então tem que se tocar, é para chamar atenção mesmo. Doutora, em questão da libido das mulheres, né? Costuma ter essa queixa muito frequente, né? Principalmente quando atinge a fase da menopausa. Quais procedimentos podem ser feitos para amenizar esses impactos? Olha, a libido, eu não sei se meu consultório, eu tenho uma clientela assim, 30 anos mais. Então, como eu falo, a mulher, ela está cada vez mais sobrecarregada. A gente saiu de dentro de casa e continuou dentro de casa. Né? Então a gente tem os afazeres lá de fora e a gente continua com a vida dentro de casa, com todas as responsabilidades. E a gente realmente está tomando conta de muito mais coisa do que deveria, a palavra é essa. E isso é uma das coisas que mais impacta na nossa libido. Muita gente chega no meu consultório e fala assim, eu quero testosterona. Quem dera a testosterona resolvesse tudo. Quem dera eu conseguisse passar um gelzinho, eu colocar um implante, eu resolvesse a sexualidade, porque isso chega a 70% de queixa no consultório. Então, a libido está muito relacionada ao seu bem-estar. Eu sempre falo para as minhas pacientes, você pensa numa mesinha com 3 pezinhos. Um pezinho é a questão anatômica da mulher. Se a mulher está com anatomia boa, ela não tem infecção, ela não tem nada tumoral que possa causar uma dor, que possa atrapalhar a sexualidade dela, não, tá tudo legal, a perninha tá boa. A outra perninha é a questão hormonal. Essa mulher tem mais de 40 anos, ela já começa a ter um decréscimo do hormônio dela. A gente tem que avaliar a tireoide, avaliar a vitamina D, tudo isso nos tira energia e vai alterar a nossa libido. E o outro pezinho que eu falo que é o principal, é o psicossocial. É onde você está inserida, onde a sexualidade foi inserida na sua vida e onde você insere a sexualidade. Qual que é a importância da sua sexualidade? Porque tem pessoas que não dão tanta importância. Então eu falo para as minhas pacientes que antes de eu prescrever o hormônio, antes de tudo, eu falo, você quer melhorar? Pensa em sexo. Isso é uma coisa que faz você realmente... Uma historinha clínica primeiro. Sempre. Entender o roteiro de vida, né, que ela é inserida. Mas você pensa na sua sexualidade com uma mesinha de 3 pés, você vai ver que o hormônio é importante muito. Mas o biopsicossocial é o que a gente mais vê. Porque eu tenho muitas pacientes que não podem usar hormônio e estão muito felizes sexualmente. Você acha que pode estar ligado também ao excesso de cobrança das mulheres? Sim, porque as pessoas se comparam muito umas com as outras. Eu falo que consultório de ginecologista, a gente vê que nada é daquilo, né? Às vezes você vê sua amiga falando, você encontra... A gente tende a se comparar com os outros. E mulher fala muito mais que homem, né? Você não vê homem falando da própria sexualidade, mas mulher adora falar. Então a gente acaba comparando, porque minha amiga consegue mais, porque minha amiga tem uma disposição. E não, cada pessoa é única e a gente não pode se comparar com o outro, e sim com a você mesmo.
você está tendo um decréscimo na sua sexualidade, na sua disposição, aí eu acho que merece tratar. Agora, você sempre foi assim, agora aos 40, 50 você quer melhorar? A gente consegue melhorar, mas tem que ver a importância que isso sempre teve na sua vida, qual o impacto disso. Então, é uma coisa muito mais abrangente. Doutora, e está havendo assim um aceleramento, procura de mulheres mais jovens que necessitam de reposição hormonal, em decorrência da nossa rotina que mudou muito, né? A gente vê que as mulheres hoje têm uma vida muito mais corrida, são muito mais cobradas. Isso pode impactar de alguma forma nessa questão hormonal, dessa descompensação? Sim, assim a gente tem que diferenciar bem. A questão hormonal, para a estética, ela tem críticas severas em relação às instituições que regem as condutas médicas. Então a gente tem que ser muito rigoroso na indicação. Então está tendo um uso de hormônio de uma maneira muito simplista e tudo impacta na nossa saúde, tanto para o bem quanto para o mal. Então sim, a gente está usando cada vez mais hormônios e quem usa gosta muito, só que ainda carece em estudos. Significa que você não pode usar, mas isso tem que ser feito com o seu ginecologista, com exames rigorosos, avaliando sua mama, avaliando o seu útero, avaliando sua tireoide. Como eu falei, tem gente que acha que repondo um implante e a testosterona é o hormônio do momento e ela é maravilhosa, ela é muito boa, mas ela não é a única coisa que vai impactar a sua vida. Então, merece considerações bem parciais. E na medicina hoje tem métodos, né, tem tratamentos modernos para melhorar a qualidade da mulher, né? Cita para nós alguns desses procedimentos modernos, essas inovações no ramo da medicina para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. As tecnologias vieram para ficar na ginecologia. Assim, está havendo uma nova modalidade da ginecologia, a ginecologia regenerativa, que a gente está chamando, e basicamente quase tudo que se faz numa face a gente também está fazendo na região íntima. E, inclusive a tecnologia, ela ocupou um espaço na cirurgia. Por exemplo, a incontinência urinária, ela atinge 70% das mulheres após a menopausa. Então 7 em cada 10 mulheres vão perder xixi quando espirram, quando tossem, mesmo sem ter tido parto normal. O que se deve a isso, doutora? Porque a gente começa a envelhecer aos 25. Aos 25 a gente começou a perder colágeno. E isso vai caindo, o nosso colágeno caindo, e ele, assim como ele estrutura a nossa face, a face a gente olha no espelho, a gente percebe, ele estrutura toda a nossa bexiga, toda a nossa região pélvica. Então a bexiga tem uma angulação alterada e a gente passa, principalmente após a menopausa, a perder mais xixi, a perder a sustentação dessa bexiga, e isso reflete na perda de xixi. 7 em cada 10 vão ter isso. E aí, hoje em dia, as tecnologias que aumentam o colágeno, por exemplo, radiofrequência, o laser íntimo, existe uma cadeira de campo magnético que você senta e ela contrai toda a sua musculatura de baixo para cima, que está ocupando o espaço da fisioterapia pélvica coadjuvante ou sucessiva, e isso faz com que você tenha um melhor reforço do seu assoalho pélvico, e as cirurgias estão sendo postergadas, evitadas. Então, hoje a gente consegue tratar uma incontinência urinária assim, sentada como eu estou, podendo ser até filmada com roupa e tudo. Então hoje a gente tem mais tecnologia agindo na saúde feminina. Antigamente a gente operava mais períneo, por exemplo, para fazer estreitamento vaginal. Hoje a gente tem uma maquininha que coloca dentro do canal vaginal, durante 15 minutinhos, 3 sessões, e a gente consegue recuperar o tightening, né? A gente trata a laxitude vaginal. São coisas assim que estão vindo. Mulher tem, a gente com a idade, a gente começa a ter um pouquinho mais de flacidez dos grandes lábios, dos lábios de fora, e isso incomoda. Tem muito mais mulheres namorando homens mais jovens do que o contrário. Sim, a gente está vendo isso no consultório. Então a aparência da genitália está sendo mais importante também. Sim, as mulheres super preocupadas, assim como se preocupam com o rosto, né, Sim, doutora? e a gente tem tratamento estético para essa região, porque você tem que estar bem com você mesma, né? Você tem que estar segura. E eu falo assim, não é só estética, é uma questão também de funcionalidade, né? A gente sabe que depois da menopausa, a gente tem um maior ressecamento da vagina. E essas tecnologias, esses lasers, eles vieram para tratar, para regenerar essa região íntima da mulher. É muita coisa gostosa para falar, né? Como esse mercado é inovador, muita coisa nova, e às vezes as pessoas, por falta de informação, né, doutora,
não tem acesso. Doutora, vocês inauguraram recentemente uma clínica, né? Você com a doutora Cristina. Maria Cristina e doutora Daniele. Fala pra gente o canal, o endereço do Instagram de vocês, o arroba. Clínica Recriare. Ela fica na Rua das Orquídeas, na esquina com a Avenida das Flores. É uma clínica voltada à estética íntima, à revitalização da região íntima da mulher. E também a gente tem a parte de emagrecimento, de tonificação muscular, com tudo que agloba a saúde da mulher. Doutora, e o seu Instagram? Doutora Renata Libardi, DRA Renata Libardi. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero recebê-la mais vezes aqui no Saúde em Dia. Bom. Acho que a gente tem muito assunto aí para explorar com a doutora Renata. Obrigadão. Gente, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Nós agradecemos. E assim eu me despeço de vocês, mas já com um novo encontro marcado. Próximo sábado, às 11h30 da manhã, aqui neste mesmo canal SBT Cuiabá. Gente, vocês que ainda não me acompanham nas redes sociais, meu arroba é @paulacaminhaM ou então @Saúde em Dia com Paula Caminha. Todos os programas também ficam anexados no nosso canal do YouTube, Saúde em Dia com Paula Caminha. Sigam lá, acompanhem as novidades e todos os entrevistados que estão com a gente aqui semanalmente. Espero vocês no próximo sábado, se Deus quiser, com mais um Saúde em Dia com Paula Caminha.